marmoto tá com um monte de fenômenos muito diferentes. E aí a gente pode interpretar isso depois. Mas o que tá acontecendo é o seguinte, o marmoto ele tá recuando. Ele tá recuando hoje em dia, baixando o nível 1 metro por ano. Então tem zonas que o marmoto já recuou alguns quilômetros. Então imagina que tinha um marmoto e ele recuou. E onde o marmoto tá recuando, estão abrindo crateras. Que essas crateras a gente chama de bolanes. E os bolanes estão se enchendo de água. Então pensa que abre uma cratera e muitas vezes a cratera tá brotando água de baixo e água doce. Não aquela água com enxofre. Não, e isso é bizarro, porque tu tá no marmoto, tu tá assim, olha, 2, 3 metros, tu tá água salgada, a água mais salgada do mundo, o marmoto. Você não consegue mergulhar pra sua boia. Exatamente, tu tá boiando e do outro lado tu tem água doce brotando do chão. Poxa. E onde tá brotando essa água doce tá nascendo vida. Então em volta do marmoto, e é uma zona muito específica, que é o norte do marmoto, do lado de Israel, porque o marmoto também tem o lado jordaniano. Tá acontecendo só no norte do marmoto, de En-Gedi pra cima. E só do lado israelense, se abrindo essas crateras, se encheram de água e tá nascendo um monte de vida lá. Então tu tem porcos selvagens, tu tem burricos selvagens lá, tu tem plantas, tu tem tamareiras, tu tem árvores frutíferas e pássaros. E o principal é que tem peixes. Peixinhos pequenos. Sim. Não são peixes, pessoal, são peixinhos pequenos. Mas por que isso chama tanta atenção? Porque em Ezequiel 47 tem uma profecia que fala que vai vir um rio de água doce de Jerusalém e vai correr ao Mar Morto. E quando ele chegar no Mar Morto, as águas vão ficar doces. E vai ter peixes e pescadores, de En-Gedi a En-Eglaim. Que é justamente a zona onde tá acontecendo isso. Não é em todo o Mar Morto, não é do outro lado. É justamente na zona. Tá acabando tudo, cara. Tá acabando o mundo. Então, mas calma. Então, e daí é isso. Fala que vai ter aves frutíferas, que tá tendo. Fala que vai ter peixes. Pescadores ainda não tem. Nunca vi ninguém pescando lá. Os peixinhos são desse tamanho. Mas tem peixes, tem pássaros, tem as aves frutíferas. Mas tá escrito que é engraçado, tá escrito que os charcos e os lamaçais vão continuar. Então tá cheio de vida, mas é um lamaçal horrível. Cada vez que eu vou lá, eu atolo, assim, às vezes, assim, até quase a cintura eu atolo na lama lá. Eu já fui algumas vezes lá filmar. Teve uma vez que eu voltei sem sapato, eu perdi meus 2 sapatos e uma meia. Então eu voltei só com uma meia do dia. Porque eles atolam na lama e a gente não consegue mais... E por isso, tem muitos fenômenos lá acontecendo que nos chamam muita atenção. E daí tem algumas questões, porque algumas coisas se encaixam e outras ainda não. Por exemplo, o Rio de Jerusalém. A água tá vindo de Jerusalém? Sim, indiretamente. 2 maneiras tá vindo a água de Jerusalém. Primeiro, porque em Jerusalém chove. Quando em Jerusalém chove, a água tem 2 caminhos. Ela corre pro deserto e ela corre pro Mar Morto e desemboca no Mar Morto, porque Jerusalém é uma montanha. Então, quando chove em Jerusalém, ela vai correr ou pro Mar Mediterrâneo ou pro Mar Morto. Então, alguns dias por ano em Jerusalém, quando chove muito, correm rios de Jerusalém até o Mar Morto e eles enchem os bolanes no caminho. Então, alguns dias por ano tem esse rio de água doce correndo. Tem os caminhos, quando você passa, você vê os caminhos onde... Exatamente, e é super perigoso. Todos os anos quase, infelizmente, tem gente que falece porque não sabem direito como lidar com os rios do deserto. Porque tu tá no deserto, o sol tá lindo, o dia lindo, só que em Jerusalém tá chovendo, e aí o rio do nada, assim, tu tá caminhando, de repente... E vem muito empurrada. Então tu tem essa água que vem por cima, não é um rio tradicional como a gente imagina. Quando fala que de Jerusalém vai sair um rio, a gente imagina um rio propriamente dito. E a gente não tem exatamente isso. A gente tem esse rio intermitente, essas tempestades do deserto que vem da direção de Jerusalém pro Mar Morto, passando pelos bolanes, enchendo os bolanes. E o que tu tem também é a chuva que não corre por cima e entra na terra, ela entra no aquífero, e o aquífero da montanha de Jerusalém tá brotando dentro dos bolanes. Sim. Então essa água justamente que tá brotando do chão é água doce, obviamente não tá vindo do Mar Morto. Ela que tá cor vindo... fica? Um verde, um azul? Como fica Então a água que tá brotando ela é transparente. Só que daí ela começa a mudar de cor. Primeiro, onde tem muita lama, ela vai ficar marrom. Só que se a água fica bem parada, ela baixa. Mas também tem alguns bolanes que eles começam a ter algas. Então tu tem bolanes verdes, tu tem bolanes azuis, tu tem bolanes brancos, tu tem marrons e tem às vezes vermelho e rosa também. Então às vezes é lindo, porque assim, tem uns vermelhos assim da cor de sangue até. Sim. Então tu tem diferentes cores. E uma coisa é que tá, todos os dias em média abrem 2 novos bolanes. É um fenômeno que tá acontecendo muito rapidamente. Então, cada vez que eu vou lá, uma vez a cada não sei quantos meses, muda a aparência do lugar. Então, às vezes tu vai, um bolane que é vermelho hoje, amanhã ele vai secar. Tem bolanes que secam. Às vezes ele vai se juntar ao Mar Morto, ele cresce, chega o Mar Morto, se junta e o Mar Morto salga ele de volta. Então, todo o tempo tá mudando. Não é assim, eu posso dizer como é que estão os bolanes hoje, porque o que tá hoje não vai ser amanhã já.